Amorecas e amorecos do meu coração, como vocês estão? Passaram bem de ontem? Espero que sim. Hoje, nossa aula de história, né? Parece que demora uma vida para acontecer a aula de história novamente, né? Uma vez por semana, mas a gente se encontra aí durante a semana em outras aulas também, não é verdade? Hoje teremos a nossa sexta aula de história, né? Dando continuidade aí à unidade 3. Na aula passada, nós falamos sobre a domesticação de animais, né? Que foi acontecendo aí no período da pré-história também, a descoberta da agricultura e a sedentarização, onde houve a revolução agrícola, e como eu disse já o título aí, falamos também sobre a sedentarização, quando os povos começaram, né, os povos nômades começaram a se fixar, né, a fixar moradia em alguns locais, sabendo que ali já podiam plantar para comer, né, fazer ali a parte ali da agricultura, por isso essa questão aí da revolução agrícola. Também falamos sobre a megafauna, né, no período da pré-história, onde tinham animais, grandes animais. Fizemos até a colagem de alguns desses animais com os adesivos lá do material complementar, né, onde nós vimos e comentamos aí sobre o tigre, dentes de sabre, também a preguiça gigante, o xenorinotério, esse nome aí que me embola toda, cliptodonte, também sobre o mastodonte e o toxodonte. Hoje, nossa aula já tem início falando novamente sobre esses animais da megafauna. Pegue o seu livrinho de história e abra lá na página 80. Faremos já de início as páginas 80 e 81. E foi chamada aí de megafauna pelos pesquisadores, né? Devido ao tamanho desses animais. Eram animais enormes, gigantescos, por isso aí, megafauna brasileira, mega de grande. Vocês vão escolher, cada um de vocês irá escolher um desses 6 animais aí que nós falamos. Deixa eu repetir o nome novamente, peraí. O tigre dentes de sabre, pode ser a preguiça gigante, o xenorinotério, o cliptodonte, o mastodonte ou o toxodonte. E era uma atividade que era para ser feita aí em dupla, né? E nós, em dupla não, nós faríamos aí um sorteio, onde eu iria dividir a sala em grupos para fazer a pesquisa, né? 6 grupos, onde cada grupo faria a pesquisa sobre cada um desses animais, mas vocês farão individualmente, então vocês terão aí a livre escolha de escolher, de procurar quaisquer um desses 6. Então, para não esquecer do nome de cada um deles, vocês podem voltar lá na página 72, nas páginas 72 e 73, e vai aí buscar só um pouquinho mais de informação do que já traz, especificando aí, né, dando as características de cada um, trazendo algumas informações aí nas páginas 72 e 73. Porque na página 80 diz: nome do animal pré-histórico brasileiro. Qual desses 6 animais você irá escolher? Você vai anotar aí o nome. Letra B, a região onde ele habitou. Nessas legendinhas lá, né, das páginas 72 e 73, tem a região onde eles habitaram. Quando habitou o Brasil? Aí você terá que buscar a informação, porque não traz o período, né, em que eles habitaram o Brasil nessas legendas. E quais são as características? Aí já traz a legendinha. A única coisa que você vai buscar fora é em que período, né, quando foi que este animal habitou o Brasil.
Na página 81, você fará um desenho representativo deste animal. Então, pode ser um desenho aí livre, conforme o que você conseguir registrar sobre ele. Temos lá as imagens também nas páginas 72 e 73, mas aqui você vai fazer a próprio punho, né? Livremente aí o seu desenho, conforme você conseguir aí, conforme você quiser, né, identificá-lo, buscando aí visualmente as imagens lá das páginas 72 e 73. Então, para este início, pause aí o seu vídeo um pouquinho, tenha esse tempinho para fazer esse registro e nós já voltamos para dar continuidade, porque a correção, né, de início não será possível, onde cada um irá buscar o animal dentre esses 6, então uma resposta pessoal. Então, dando continuidade, mãos à obra, página 82. Número 1, leia as alternativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Os primeiros povos primitivos eram sedentários, verdadeiro ou falso? Por não produzirem o próprio alimento, os primeiros seres humanos eram coletores, verdadeiro ou falso? Além da coleta, a caça era uma forma de conseguir alimentos, verdadeiro ou falso? Exercício número 2, com as grandes transformações da história, os pesquisadores classificaram os povos primitivos em 2 grupos. Explique cada um deles. Os caçadores e coletores e depois agricultores e pastores. Nós vimos isso na aula passada, né? Falamos sobre esses 2 grupos. 3, página 83. Identifique o local apresentado no mapa e na imagem a seguir. Depois, explique por que esse local é referência para os estudos sobre a pré-história brasileira. Temos aí como título do mapa, né, o que nos ajuda bastante, estamos vendo isso lá em Geografia, localização de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Temos aí a imagem, né, com a legenda, vista da cidade, Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, vocês vão explicar por que esse local é referência para os estudos sobre a pré-história. Também em nossa aula nossa aula passada, nós falamos bastante sobre isso. Daí vieram os vestígios, né, que existiram povos aqui no período da pré-história. Na página 84, exercício número 4, compare a pesquisa sobre os vestígios humanos da pré-história brasileira em Lagoa Santa, nos períodos indicados na tabela. Lá no ano de 1843 e também no ano de 1970. Temos também esses registros no texto da nossa unidade. Busquem lá e façam aí o registro desses 2 períodos. Número 5. Por que Luzia e seu povo não buscavam abrigos em cavernas, mas em locais abertos, próximos a nascentes e riachos? Luzia foi o fóssil encontrado lá em Lagoa Santa. Exercício número 6. Sobre a descoberta da agricultura, qual é a origem dos povos que deram início a essa atividade? Marque um X na alternativa correta. Lagoa Santa, Dinamarca, Etiópia ou Mesopotâmia? 7. Relacione a descoberta da agricultura com a sedentarização dos seres humanos e explique por que a descoberta da agricultura é chamada de revolução agrícola. Até fizemos aí uma revisãozinha hoje aí no início, né? Voltamos um pouquinho lá no conteúdo. Página 85, exercício número 8. O desenvolvimento de algumas técnicas agrícolas na pré-história foi essencial para a prática da agricultura atual. Observe as imagens. Temos aqui a imagem, né, da prática da agricultura na Ucrânia no ano de 2016 e também na Itália no ano de 2018.
No livrinho de vocês vai ficar melhor aí para poder identificar. Letra A. Qual técnica usada na agricultura as duas imagens retratam? Letra B. Qual imagem retrata a técnica de forma mais semelhante que era lá no período da pré-história? Justifique a sua resposta. A técnica que está fazendo a pergunta, né, sobre a técnica, eles estão cuidando de quê? Qual é o cuidado que eles estão tendo aí? Com o quê? Para ficar aí um pouquinho mais clara aí a informação. Letra C. Qual imagem retrata a técnica de forma diferente da que era na pré-história? Também justifique a sua resposta. Seria aí a imagem da Ucrânia ou a imagem da Itália? Será que lá na pré-história, qual das duas aí está mais próximo ao período lá da pré-história? 9. Explique o que foi a idade dos metais. Falamos aí de grandes coisas que aconteceram também nessa idade e o porquê até deram o nome a esse período de idade dos metais. Exercício número 10 na página 86. Relacione as imagens a seguir com a descrição de como aconteceu a domesticação de animais. O cão, a vaca, a ovelha e o cavalo são os animais que aparecem aí. E as opções são: criado para o consumo de sua carne e leite, usado como meio de transporte, usado para auxiliar na caça e como protetor de grupos humanos, e criado para a extração da lã para a produção de vestimentas. Mamão com açúcar batido no liquidificador, tão fácil que é de beber de canudinho. Pausem o vídeo e já voltamos para a correção, porque vocês são 10. No exercício número 1, a sequência ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. No exercício número 2, a explicação para caçadores e coletores foram classificados assim por terem que migrar em busca de alimentos, por isso eram nômades. Já os agricultores e pastores foram classificados assim pela descoberta da agricultura, passando a cultivar alimentos e a criar animais, e por isso eram chamados de sedentários, né? Por isso eram sedentários. Não precisa estar idêntica a resposta da tia, mas que tenha o mesmo sentido. Quadro bem laranja, né, galerinha? Na página 83 ainda, o exercício número 3 pedia para fazer a identificação aí de qual região aparece, tanto no mapa quanto na imagem abaixo, e é a região, né, de Lagoa Santa, cidade de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, onde foram encontrados os primeiros vestígios humanos da pré-história no Brasil. Na página 84, exercício número 4, era para comparar a pesquisa, né, de vestígios humanos no ano de 1843 e com o ano de 1970. Em 1943, Peter William Bloch encontrou na região vestígios de seres humanos pré-históricos. Aí, no ano de 1970, pesquisadores fizeram novas descobertas e uma delas, né, foi o fóssil de Luzia, aquele fóssil da mulher humana, da mulher, né, lógico, humana, e constatou-se que ela viveu junto a um pequeno grupo há 11 mil anos. Veio aí reforçar, né, a pesquisa, a descoberta de Peter. Essa pesquisa, essa descoberta também lá no ano de 1970. Número 5, porque Luzia e seu povo, né, não se abrigavam em cavernas, mas sim à margens de riachos, né, nascentes e riachos, porque era uma forma de ter acesso à água
E também era sinal de que este local era rico em vegetação, consequentemente, para alimentação, né? Porque tinham aí muitas fontes de alimento. Na número 6, marque a resposta alternativa, né? Que deu origem ao início da atividade da agricultura, a descoberta da agricultura, e foi lá na Mesopotâmia. Número 7, quase uma redação, que era aí para relacionar a descoberta da agricultura com a sedentarização. Ao iniciar o plantio de sementes e esperar que novas plantas germinassem, os povos primitivos tiveram que se fixar em um mesmo lugar, construindo as primeiras moradias e dando início ao processo de sedentarização. A descoberta da agricultura é chamada de revolução agrícola porque, além da sedentarização, o ser humano criou novas ferramentas, passou a produzir seu alimento e também criou novos costumes. Deixei aqui bem explicadinho, mas como eu vivo repetindo, a resposta não precisa estar idêntica da tia, desde que tenha o mesmo sentido. Página 85, exercício número 8, letra A. Qual a técnica aí da agricultura é apresentada, né, nas duas imagens? É a técnica de arar o solo. É esse instrumento aí que é utilizado para cavucar a terra, né? Preparar o solo aí para o plantio. Letra B, qual das técnicas se aproxima a técnica utilizada lá na pré-história? Era para justificar a imagem de 2016, pois usam a força de tração animal para puxar o arado. Já que se aproxima diferente, né, a imagem, letra C, qual imagem retrata a técnica de forma diferente da que era lá na pré-história? É a imagem do ano de 2018, pois o arado da terra é feito pelo trator conduzido por uma pessoa. Número 9, explique o que foi a Idade dos Metais. Esse foi um período em que os seres humanos começaram a usar o fogo para fundir metais como o cobre, o bronze e o ferro. Lembra que nós até falamos, né? A fundição aí é o derretimento desses metais e eles produziam ferramentas, né? Utensílios para melhor condição aí do dia a dia deles. O exercício número 10 era para relacionar as imagens aí, a descrição de como aconteceu a domesticação desses animais. A primeira imagem é do cão, né? E aconteceu, ele era usado para auxiliar na caça e como protetor de grupos humanos. A primeira, então, a terceira descrição. A vaca foi criada para o consumo de carne e leite. Segunda imagem, a primeira descrição. A ovelha foi criado, né, este animal foi criado para a extração da lã para a produção de vestimentas. Terceira imagem, a última descrição. E a última imagem, que é do cavalo, usado como meio de transporte. Última imagem, a segunda descrição. Essas atividades aí já foi um apanhado, né, do conteúdo que nós estamos aí estudando em nossa unidade 3. Na próxima aula, nós faremos o fechamento desta unidade. Portanto, vocês já podem começar no caderninho de vocês a fazer um pequeno resumo sobre o que nós estamos vendo, que nós já vimos aí na unidade 3, com base nas informações da página 87. Serve para fixarmos mais o conteúdo e deixarmos aí
aptos, né? Sobre o assunto, até importante para podermos ajudar as pessoas, esclarecer as pessoas quanto à informação. O resumo é muito bom para isso. Então, beijinhos no coração de vocês, fiquem com Deus e até terça-feira. Um excelente final de semana. Tchau, tchau!